Olá, grande alunos. Vamos ver hoje operações com números inteiros, certo? Acompanhe no módulo. Vamos lá, bons estudos. Vamos lá, pessoal. Vocês podem acompanhar a partir da página 54 do módulo, tá ok? Então vocês dêem uma olhada aí a partir da página 54 do módulo, que vocês vão ver as operações com números inteiros, certo? Bom, sabemos que os números inteiros são os positivos e os negativos. Temos o zero. À direita, nós temos os números positivos. E aí tem o infinito. E à esquerda, os números negativos, tá certo? O espaçamento entre eles projetam um oposto, tá certo? Então o oposto de mais 1 é menos 1. O oposto de mais 2, menos 2. E existe a diferença, para nós compararmos, existe também o módulo ou valor absoluto. Então, por exemplo, valor absoluto de menos 3 é a distância que ele tem do zero. Então, por exemplo, a distância desse aqui para o zero é 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Módulo de mais 3 também é 3. Ou seja, o módulo é o número sem o sinal. Módulo de 0, 0. Módulo de menos 1, menos 1. Para nós compararmos os números inteiros, nós precisamos de dois sinais de comparação de 3. Maior, menor, ou ele é igual. São os sinais de comparação. E ainda tem o diferente, mas o diferente não vai entrar, porque estamos comparando se ele é maior ou menor. Quando o número é maior e quando ele é menor? Bom, a comparação de maior, quanto mais à direita da reta ele tiver, maior ele será. Por exemplo, eu quero comparar menos 2 e 0. Quem é maior dos dois? Você pode dizer menos 2. Não. O zero está na frente do menos 2. Isso significa que o zero é maior. Então, a abertura, a cavidade aberta, fica virada para o lado do maior. Eu digo que menos 2 é menor do que zero. Eu posso comparar também assim, ó. Menos 5 ou menos 2. Quem é maior? Então você vai observar o seguinte, que o menor número é aquele que estiver mais abaixo. Então, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o menos 5 vai estar bem mais para lá. Isso significa dizer que o menos 2 é maior. Eu poderia utilizar, por exemplo, quem é maior? Menos 49 ou menos 50. Então, quem é maior? Menos 49 ou menos 50? Geralmente somos tentados a dizer que é o 50, né? Mas observe que o 49 vem antes do menos 50. O menos 49 antes do menos 50. Então, o menos 49 é maior. Bom, então nós temos a adição, tá certo? A adição de números inteiros, ela acontece de duas maneiras. Quando os dois são positivos, de três maneiras, aliás. Se eles forem positivos, sinais iguais, você apenas soma e repete o sinal. Então, o sinal é mais e mais, então permanece mais. E você soma normalmente. 3 mais 6, 9. Pode acontecer também que eles sejam os dois negativos. Menos 5, menos 2. Observe que o sinal é igual. Então, ele permanece com o mesmo sinal. E você soma os valores. 5 mais 2, 7. E existe ainda uma terceira maneira, que é quando eles têm sinais
diferentes. Então vamos fazer assim. Mais 5 menos 4. Então, quando ele tem sinais diferentes, o que é que você deve fazer? Você deve subtrair e repetir o sinal do que tiver maior valor absoluto. Então, por exemplo, se um é positivo e outro é negativo, então eu vou fazer 5 menos 4, 1. Quem é o maior valor relativo, 5 ou 4? Maior valor absoluto, o 5 ou 4? O 5 é maior que o 4. Então ele vai permanecer com o sinal do maior, que é mais. Se eu tivesse, por exemplo, menos 8 mais 3. Dessa forma, sinais diferentes, você subtrai 8 menos 3, 5. E você vai olhar o valor do maior valor absoluto, que é o menos, já que 8 é maior do que 3. Na multiplicação, nós vamos seguir o mesmo conceito, tá certo? Se os sinais forem iguais, mais vezes mais, resultará em mais. Menos vezes menos, resultará em mais. Sinais diferentes. Mais vezes menos, resultado menos. E menos vezes mais, resultado é menos. Então, sempre dessa forma. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então, vamos pegar, por exemplo, menos 3 vezes menos 5. Então, observe que os sinais são iguais. Sinais iguais, menos e menos. O resultado dessa multiplicação vai ser mais. 3 vezes 5, 15. Se eu tiver assim, ó. Então, olha só, o número aqui não tem sinal. O 4 não tem sinal. Se o 4 não tem sinal, significa que ele é mais. Subtende-se que ele é mais. Então, mais e mais resulta em mais. 4 vezes 8, 32. Se eu tiver assim, ó. Menos 3 vezes mais 9. Você vai observar sinais diferentes. Menos e mais. Então, menos e mais resulta em menos. 3 vezes 9. 27. Ok. Então, permaneceremos da mesma forma, certo? Então, observe o seguinte. A mesma coisa. Mais dividido por mais. O resultado é mais. Menos dividido por menos é mais. Então, esses sinais são iguais. Se os sinais são iguais, é mais. Se os sinais forem diferentes, o resultado é menos. Então, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Se eu tiver, pode ser tanto na forma de fração quanto na forma com sinal. Por exemplo, menos 9 dividido por mais 3. Pode ser nessa notação. Então, sinais diferentes, menos e mais, resultado é menos. 9 dividido para 3 resulta em 3, então menos 3. Pode ser na notação de fração também. Menos 15 dividido por menos 30. Então, menos e menos, mais 15 dividido para 30, 0,5. Certo? Respeitem os sinais, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, e proceda normalmente, ok?
Potenciação. Na potenciação, vamos ter que observar o seguinte. Lembrando que o que é a potência? Um número qualquer elevado a um expoente, vou botar aqui 4, base e expoente. Acontece que isso, vou pegar essa base e elevar essa base ao quarto expoente. Ele será multiplicado por ela mesma 4 vezes. Então, vou pegar aqui, ó, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2 vezes, mais 2. Então, observe o seguinte. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora será positivo ou negativo? Então faz a multiplicação de sinais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. E mais vezes mais é mais, já que todos são mais. Então o resultado é mais. Agora, se eu tivesse uma base negativa, vou pegar aqui o 3, menos 3, elevado ao quadrado. O que aconteceria? Aconteceria que eu pegaria essa base, menos 3, e repetiria por ela mesma 2 vezes. Então, observe, perceba. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, sinais iguais, mais. Então, se a base for negativa e o expoente for par, o resultado será positivo. Mas se essa base, que pode ser o 3 ou pode ser qualquer outra, for negativa e o expoente for ímpar, o que é que vai acontecer? Então eu vou ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Essa base vai multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Então 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora vamos observar o que é que vai acontecer com o sinal. Menos vezes menos resulta em mais. Sinais iguais, mais. E mais vezes menos resulta em quê? Em menos. Então, observe. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Ok? Bom, pessoal, nas raízes também há uma especificação. Por exemplo, eu vou pegar aqui raiz quadrada de mais 4. Então, a raiz quadrada de mais 4 será mais 2. Por quê? Mais 2 vezes mais 2 resulta em mais 4. Se eu pegar aqui uma raiz cúbica de menos 27. Raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Tendo em vista aqui menos 3, vamos ver aqui, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 resulta em menos 27. Então, a raiz dessa multiplicação é o menos 3. Agora, o que aconteceria se, no caso, eu tivesse aqui raiz quadrada de menos 9? Então, essa raiz aqui não seria possível, ela não existe, esse é o símbolo de não existe. Ela não existe no universo dos números inteiros. Ele não existe no número inteiro, ele vai existir nos números reais, nos números complexos, perdão. Ele existirá nos números complexos, mas ele não existe aqui dentro da nossa perspectiva do nosso universo. Então, se o índice for par e embaixo for negativo, não será possível calcular. Se o índice for negativo, se o índice for ímpar e embaixo for negativo, essa raiz poderá ser extraída, certo? Espero que essa aula tenha sido de muito proveito por vocês. Voltaremos muito em breve, depois que passar esse distanciamento social,
Já estou com saudades. Até a próxima aula. Façam os exercícios propostos. Valeu, um abraço. Tchau. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal e hoje nós vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós vimos. Nós não teremos prática nessa nossa videoaula, iremos trabalhar a teoria, ok? Então, vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós já vimos. Então, nós comentamos sobre a catapulta, né? Vocês sabem que a catapulta, ela era usada como uma máquina de guerra, ela servia para lançar pedras e outros projéteis. Originalmente, pessoal, a palavra catapulta, ela refere-se, aliás, a um lançador de pedras, ou seja, para longa distância, tá? Então, as catapultas, elas foram completamente desenvolvidas em tempos romanos e medievais. Naquela época, ela era conhecida como trambuco. E ela foi introduzida um pouco antes do aparecimento da pólvora e do canhão, tá? Então, com o aparecimento da pólvora e do canhão, as catapultas, ela ficou obsoleta, ou seja, sem serventia, tá? Então, durante as épocas medievais, as catapultas, elas tinham mecanismos que estavam relacionados com as primeiras armas usadas em guerras biológicas, tá? Então, eles pegavam as carcaças de animais doentes e daqueles que morreram pela peste negra, também de seres humanos que morriam pela peste negra, que era a doença daquela época, tá? E eles faziam isso como se fosse uma munição e arremessava contra as paredes dos castelos. Olha só que loucura, né? Justamente para infectar aqueles que estavam trancados lá dentro. Então, durante um tempo também, as catapultas ela foi usada na Guerra das Trincheiras, na Primeira Guerra Mundial. Só que as catapultas menores, tá? Porque elas eram usadas para lançar granadas de mão, tá? Sobre a terra de ninguém, ou seja, até as trincheiras inimigas, tá? As primeiras catapultas, ela veio justamente do estilingue, né? Que vocês brincam, conhecido como peteca, né? Então, o modelo das catapultas justamente veio dos estilingues e do arco e flecha, tá? Outra coisa que nós trabalhamos foi o eletroímã. E vocês viram que o eletroímã, ele é um dispositivo no qual a eletricidade percorre um fio enrolado, né, em um pedaço de ferro e que se comporta como um ímã, tá? Então, a maior parte dos aparelhos elétricos, pessoal, que usamos, tem a função de produzir movimento, tá? Sabemos que uma corrente elétrica, ela pode causar imantação. Quem fez essa atividade, né, percebeu aí essa imantação em certos metais, transformando em eletroímã, tá? Então, esses fenômenos, ou esse fenômeno, aliás, é muito utilizado em diversos instrumentos e aparelhos, principalmente na construção de motores elétricos, tá? Necessário ao funcionamento de inúmeros aparelhos que nós temos na nossa casa, tá, pessoal? Os aparelhos da nossa casa têm eletroímã, os aparelhos domésticos, tá? Eles utilizam motores elétricos, como a geladeira, a batedeira, certo? Entre outros. Eles utilizam motores elétricos, tá? Então, pessoal, essa é uma breve revisão sobre a catapulta, sobre o eletroímã, e aí vocês vão pegar lá no aplicativo a atividadezinha que eu estou enviando, tá? Caso
não sabe alguma questão, vai lá nos vídeos, dá uma visualizada, tá? Ou dá uma pesquisada, certo? Então, a nossa aula de hoje é robótica, aprendendo robótica de um jeito mais simples, ou seja, fixação, tá? Tchau, pessoal! Até a nossa próxima videoaula, ok? Espero que estejamos juntos, né? Mas vamos entregar, tá? Tchau, pessoal!